mais querido tem Zico, Adílio e Adão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. O mais querido tem Zico, Adílio e Adão. Tá aqui com o Fred Gomes, que é editor, né, do Mais, é isso? Subeditor, mas também faço muito trabalho de repórter. Então, do Jornal Mais, que é o jornal que cobre um espaço gigantesco do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. E o Fred é flamenguista, claro, né? Tem uma entrevista vascaíno, perguntar o que pra ele. É brincadeira, né? A gente vai falar muito de Flamengo. E a gente vai aqui bater um papo, né? Eu não falo muito entrevista porque eu não sou jornalista, eu converso sobre Flamengo. Mas você faz um trabalho melhor do que muito jornalista por aí. Eu já dei uma olhada, inclusive eu estava lendo o blog Ser Flamengo agora e estava gostando muito ali do que eu estava lendo. Então valeu. Então a gente vai começar aqui o nosso bate-papo perguntando como e quando começou a sua relação de torcedor com o Flamengo. Não, então, Túlio, o que acontece é o seguinte, Flamengo eu não tive escolha. Meu pai, desde pequeno, rubro-negro, apesar do meu pai ser filho de um torcedor do Bom Sucesso, que é mentira, e meu avô, acho que eu não sei qual era a intenção do meu avô de não admitir a torcida pelo Flamengo, mas a verdade é que meu avô não ligava. O negócio do meu avô era mulher, ele trabalhava com cinema, ele tinha muito dinheiro, então o negócio dele era birita e mulher. Mas aí acabou que meu pai, que também gosta disso, que todo mundo gosta, mas que agora que meu pai é casado eu não vou falar isso dele, né? Mas meu pai, influenciado pelo tio dele que o levava para o Maracanã, já me deu o sangue rubro-negro, não teve escolha mesmo. E assim, o meu pai foi iniciado no Maracanã logo naquele Fla-Flu de 63, do maior público da história do Maraca, né? 177 mil pessoas, entre clubes, né? Eu acho que a seleção brasileira tem um aí, mas aí Brasil e Paraguai, mas com certeza dos 180 e poucos mil, 200 eram rubro-negros nesse da seleção. Mas enfim, é isso, assim, eu não tive escolha e graças a Deus eu não tive escolha mesmo. Se eu fosse vascaíno, tricolor, botafoguense, acho que eu não seria tão feliz quanto eu sou, não teria uma vida tão assim alegre, uma vida tão vitoriosa, uma vida pra cima como é a vida de um rubro-negro, realmente assim. E meu pai não fez força para eu ser fanático, eu fui fanático pelas próprias pernas. Comecei a pedir revista Placar para ele, álbum de figurinha do Campeonato Brasileiro, Maracanã, Gávea, e assim começou. Aí você amplia aí as perguntas que a gente vai falando de Flamengo, então, que é uma das minhas coisas. Desculpa só te cortar, o que eu mais gosto de falar é de Flamengo. Lógico que minha filha, minha mulher, essas coisas, mas Flamengo é Flamengo. Então, hoje como é que, lógico, a gente vai falar também um pouco do seu lado profissional, independente de você ter trabalhado em outros veículos que não só cobrem seu Flamengo, mas hoje como é que é a sua relação com o Flamengo? Você continua indo aos jogos? Não sei se você é sócio do clube. Como é que é hoje a sua relação com o Flamengo? Então, Túlio, eu fui sócio por um bom tempo, só que o que acontece? Eu era morador de Copacabana e o clube antigamente, lógico que todo mundo fala, você é rubro-negro, você tem que ajudar o clube e tudo, mas o clube estava entregue às baratas, estava muito feio, não tinha o que fazer lá, sinceramente. Que época era essa? Eu fui dos anos 80, pequenininho, aí a gente largou e voltou em 99. Voltamos em 99, pegamos a anistia, foi Edmundo, não sei se foi no final de 98 com o Kleber Leite ainda ou se foi com o Edmundo, essa é a minha dúvida. Mas, assim, o clube estava horrível, eu só ia para lá ou para comprar ingresso ou para comprar produto na Flá Boutique. E com a praia de Copa do lado de graça, eu ia tudo quanto é jogo, a gente largou mesmo o clube, entendeu? Mas, o que mais que você perguntou sobre... Como que é a sua relação hoje? Sim, minha relação em relação a jogos, eu vou te ser bem sincero, quando eu já conversei contigo, que a gente já virou amigo, não só apenas na entrevista, eu sempre fui um cara que frequentei muito Maracanã, Gávea, já viajei para ver o Flamengo em São Paulo, Pernambuco, Minas, Chile, e ia muito a Maracanã, muito mesmo, e a Gávea. O Engenhão, que o Flamengo começou a jogar frequentemente desde 2010, eu admito que eu devo ter ido no máximo umas 15 vezes. Assim, eu ia muito, aí veio o ano de 2011, até que eu fui razoavelmente, e no ano de 2012, com o nascimento da minha filha, eu me afastei ainda mais. Assim, porque aqui no Mais eles trabalham na maioria dos jogos, então, como o nosso fechamento é cedo, assim, o torcedor não tem muito
muita noção disso. Depois eu vou até te contar da minha frustração, que eu já te contei de não ter ido ao Hexa. Mas a gente trabalha com fechamento cedo. O jogo acabou 6 horas, 6h30 o jornal tem que estar pronto, no mais. O Lance, por exemplo, que é onde fica a nossa sede, o Mais é um jornal do Grupo Lance, o Lance fecha, vamos colocar, 2, 3 horas depois da gente. Então, acaba que a gente tem que, muitas vezes, não ir aos jogos, assim, nem mesmo para fazer a cobertura no estádio. Então, já deixei de ir a muito jogo, e principalmente em 2012 eu deixei de ir a jogo, mas eu tenho certeza que eu vou voltar a comparecer, inclusive na escala de folga do Manda. Eu sei que dia 19 eu tô de folga, Flamengo e Quissamã eu tô lá. Apesar desse time agora, mas eu sei que vai melhorar. Tá certo. E agora a gente pode falar um pouco da sua trajetória. Por que você foi querer ser jornalista e quais veículos que você trabalhou até sua chegada ao Jornal Mais, que antes era Vencer? Exatamente. Não, o que acontece? Eu resolvi ser jornalista por causa do Flamengo. Eu quando pequeno, gostava de todos os esportes. Acompanhava aquele campeonato italiano na Bandeirantes. Assim, via todos os esportes, sabia de tudo. E como eu te disse anteriormente, eu lia muito a placar. Acompanhava tudo relativo a Flamengo, os ex-rubro-negros estavam fora e tal. Então por isso, eu sempre fui um cara que gostei de escrever. Eu sabia muito de Flamengo, ainda sei. Mas assim, eu estava até lendo um post no Ser Flamengo, você falando do Jordan. Eu pesquisava desses caras todos, lia, e antigamente não tinha internet, a gente não tinha esse acesso todo. Mas eu lia livro, tudo pequenininho. Então eu sabia que ia ser jornalista, mas foi o Flamengo que me motivou. Porque eu sempre escutei todos os jogos do Flamengo no radinho. Assim, eu desde pequeno não ia a Maracanã direto. Eu comecei primeiro jogo que eu fui no Maracanã, depois eu te conto, mas assim, pequenininho, era mais rádio. Aí em 94 eu fui no Maraca, volto em 97, a partir de 98, com 13 anos, que eu passei direto. Então, acompanhava muito o Flamengo e resolvi ser jornalista. Fiz a faculdade, entrei com 19 anos em 2004. Ainda ia a muito jogo do Flamengo nessa época. Ia, qualquer joguinho eu tava lá, podia ser a maior pelada, eu tava lá. E aí em 2006 surgiu um projeto Craque do Futuro, que as pessoas aqui no Lance cobriam os clubes por conta própria, os clubes pequenos. Peguei o São Cristóvão, fiz 3, 4 meses a cobertura do São Cristóvão por conta própria. E com a ajuda do meu pai, isso eu tenho que exaltar sempre, porque... Era como assim esse programa? Você que ia lá e depois... Você tinha que ir no clube, fazia o dia a dia como se fosse um clube grande. Eu pegava o 4... Eu te falei, morava em Copa, eu pegava o 473, meu pai ia junto comigo. Meu pai foi fotógrafo, ainda né, de ofício, mas ele acabou largando a fotografia e foi ser professor de biologia, não tem nada a ver. Mas enfim, meu pai ia lá comigo com uma máquina lá dele, uma Canon, e fotografava tudo pra mim. Eu, assim, apesar de ser um cara brincalhão, como você sabe, extrovertido, eu, quando chego num lugar, eu chego devagarinho. Então, meu primeiro passo no jornalismo, novinho, eu cheguei envergonhadão, meu pai já chegou botando o pé na porta, entrando no gramado. Então, meu pai que foi, apesar do meu pai não ser jornalista, já trabalhou em rádio, já trabalhou em foto. Então, essa ajuda do meu pai, esse apoio do meu pai foi fundamental. Resultado, fiz essa cobertura, não venci o prêmio. Assim, eram 3 premiados que entrariam como estagiários do Lance. Não fui nenhum desses 3, só que mesmo assim eles me chamaram. Eu sei que eu fui muito bem cotado, mandei bem e acabei sendo chamado logo depois. Aí cheguei no Lance, vou só dar uma ajeitada aqui, ô Rubro Negro, não liga não, que eu tô vendo aqui, pô, tô redondo igual o Ronaldo Fenômeno, eu tô querendo me ajeitar aqui na câmera pra ver se eu emagreço uns quilinhos. Mas não corta isso não, hein? Eu gosto de fazer minha graça. Aí, vamos lá. Em 2006, cheguei aqui. Uma semana depois de ser bicampeão da Copa do Brasil contra o Vasco, eu entrei no Lance. Entrei para cobrir poliesportivo. Cobrir desde Fórmula 1 até futebol americano. E esse meu faro jornalístico de ser pesquisador, de ser fuçador, aí que começou a se aflorar. Em relação, por exemplo, futebol americano, eu detesto, não tenho o menor interesse. Eu nunca fui ruim em inglês, mas assim, eu não tinha um inglês super desenvolvido, mas peguei o site da NFL, fui procurando, acabou que eu estava um entendedor em futebol americano rapidamente. 2007 veio futebol internacional, uma editoria que eu gostei muito também. Trabalhei um bom tempo, até que em agosto de 2007 surgiu o Flamengo no Lancinete. Eu como estagiário, fui trabalhar com o Rodrigo Benchimol e com o Guilherme de Paula. E
Foi muito legal o início da cobertura, assim, pude conviver com os caras que eu torcia, meus ídolos, e foi muito legal. Só que eu nunca tive um negócio de tiete, nunca fui de tietar, pedir autógrafo depois de velho. Mas eu curtia muito aquilo ali, aquele ambiente de Flamengo, apesar do Flamengo não ter um timaço, foi logo no ano que teve aquela arrancada lá da zona de rebaixamento para a Libertadores. E antes de eu começar a cobertura do Flamengo, indo a todos os jogos, alguns eu não podia porque já estava nessa escala de folga que você acaba trabalhando muitos fins de semana, mas quando comecei a cobrir o Flamengo, ou eu estava no estádio, ou eu estava na redação, ou estava de folga e consequentemente no estádio. Então não perdia nenhum jogo do Flamengo. E isso foi muito legal. Comecei muito bem, fui muito elogiado aqui, e aí veio o projeto do Mais. Em fevereiro de 2008, surgiu a história que o Mais começaria. E aí o Mandarini, que é meu irmão, na época a gente era muito amigo mesmo, assim, a gente foi um cara que acompanhou comigo sempre o Flamengo nos jogos, a gente sempre junto. Os dois fanáticos, a gente tem muita afinidade em relação ao Flamengo, desconcorda muito em relação aos jogadores. Agora que a gente não está se bicando muito de Flamengo esse ano, que ele está com umas opiniões, eu estou com outra, mas os nossos ídolos são parecidos e sempre fomos companheiros de Maracanã, do Chopinho, e sempre falando de Flamengo. A gente já cansou de chorar falando de Flamengo, lembrando das maiores conquistas do Flamengo. Então o que aconteceu? O Mandarini me convidou, eu confesso que eu estava muito feliz no lance, que eu, assim, para quem começa no jornalismo, o cara tem um sonho de trabalhar no lance. Assim, isso é definitivo, o cara quer trabalhar no lance. Depois que veio o Globoesporte.com com toda essa força, inclusive eu trabalhei lá posteriormente, também é outro lugar que agora é o sonho. É o lance Globoesporte.com, você quer trabalhar onde com o esporte, lance Globoesporte.com. Então eu não queria sair do lance, mas quem estava me chamando era meu irmão, Mandarini. Ia falar de Flamengo. Acabou que eu aceitei, fui muito feliz até 2010 quando saí, escrevi, pude falar com os ídolos do meu pai, que lógico são meus ídolos também, mas eu não vi jogar. Isso que eu falo, eu tenho cuidado com o termo ídolo, apesar do cara ser um ídolo para a nação rubro-negra. Por exemplo, o Zico é o ídolo de todos os rubro-negros. Todos os rubro-negros devem ser gratos ao Zico. Mas eu não vi jogar, sinceramente, eu não vi jogar. Não estou querendo ser polêmico não, lógico que eu sou grato ao Zico, pelo amor de Deus, o Zico é ídolo, todo rubro-negro tem que reverenciar e amar o Zico um pouco, que seja. Agora, eu não acompanhei, eu não vivi o Zico, e isso eu gostaria muito de ter acompanhado, mas enfim, acabou que veio mais, falei com o Zico, toda hora falando com o Zico Júnior, Rondinelli, Leandro, falei com perdão a esse monte sagrado, mas os coroinhas de 63, né? Todos já com mais de 70 anos, os ídolos do meu pai, Marcial, Murilo, Paulo Henrique, Silva Batuta, que inclusive os netos dele já foram atendidos pela minha mãe, que é pediatra. Então foi um negócio de família. Flamengo é um negócio de família, você mal ou bem, você acaba encontrando laços familiares. Então foram anos muito felizes. A única tristeza que o vencer, que agora se chama mais, me dá, eu já falei, é me tirar do Maracanã. Ele me tirou de vários jogos, inclusive do hexacampeonato, entendeu? Que eu esperei 17 anos, em 92 eu tinha 7. Eu confesso que eu acompanhei, entendeu? Eu tenho faixa de campeão de 91. A minha mãe fala que na final de 89 do Maurício eu chorei, mas falei que meu avô estava feliz no céu, que meu avô era botafoguense. Então eu sempre acompanhei, eu sempre era visto lá em Copacabana como o flamenguista. Eu ia pro bar onde meu pai bebia para chutar a canela de vascaíno, tricolor e botafoguense. Então sempre acompanhei, mas 92 era uma coisa. 2009, eu tava com 24 anos, feliz da vida, molecão, queria ter aproveitado isso no Maracanã de qualquer jeito, tive que ficar na redação. Isso rubro-negramente é a maior frustração da minha vida. Mas eu não posso dizer que foi tristeza, porque o Hexa pra mim é o momento assim da minha vida, foi o dia que eu mais chorei na minha vida. E que quando a Alice vê isso, eu sei que a Alice vai fazer 1 ano agora em fevereiro, mas se um dia ela vê esse blog um pouquinho mais velha, filha, eu não chorei no teu nascimento, porque eu estava tão emocionado, preocupado, que eu nem chorei no teu, então não fica com ciúme. Mas agora, eu chorei demais. Tinha uma menina que trabalhava com a gente, a Carolina Morgado, que é flamenguista também.
mas é uma flamenguista fajuta, que é Flamengo só para constar, só pelo DNA. Ela fala, esse moleque vai morrer, o que houve com ele? E eu escrevendo e chorando, escrevendo e chorando. Se eu não me engano, na crônica, que não foi com nenhum erro de português nem nada, eu só errei 1 minuto. Eu acho que eu botei que o gol do Angelim foi aos 26 minutos, mas foi aos 24. Mas eu estava tão emocionado, tão doido, que eu tinha direito de errar alguma coisa. Eu não errei português, não errei digitação, não errei nada. Eu tinha direito de errar 1 minuto. Porque para mim aquele minuto durou muito mais de 1 minuto. Aquilo aí foi uma... É porque eu falo, não se compara ao do Pet, depois eu vou falar ao do Pet. Assim, em termos de emoção no momento. Mas de choro, de desabafo, de falar, pô, nós somos os maiores do Brasil de novo. Eu tô vendo, tomando o São Paulo, tomando nossa hegemonia, o Flamengo há 200 anos lutando contra rebaixamento, eu não vejo, e logo eu que sofro tanto, logo eu que sou tão apaixonado, que eu acompanho intensamente, assim, principalmente depois que eu entrei pro jornalismo, eu ia pra praia, assim, quando tinha uma folguinha, que eu tinha uma praia, eu levava o rádio para escutar uma pelada do Flamengo que fosse, que eu nunca perdi jogo do Flamengo. Eu já devo ter perdido algum amistoso, eu lembro que no carnaval eu perdi alguns jogos, mas pô, sempre falando com meu pai no telefone, então foi isso. Mas enfim, acabei falando muito de Flamengo, mas foi isso. Esse foi o mais, até 2010. 2010 fui pro dia de online, me afastei da cobertura do Flamengo por 2, quer dizer, vou explicar, é 1 ano que eu fiquei no dia, e assim, mas eu fazia o dia online, eu escrevia, fazia crônicas de jogos de todos os clubes, inclusive tipo, escrevendo a cavadinha do Louco Abreu. E a gente já tinha feito um especial do Botafogo campeão carioca, tudo prontinho antes da decisão. E o pessoal, pô Fred, o especial tá tão bonito. Eu ouvi flamenguista falando, pô, eu acho que é até melhor a gente perder para esse especial sair. Eu não vou dar o nome do infeliz, mas enfim, eu falei, eu quero que esse especial vire um arquivo bonito do dia. Eu falei, olha, fizeram um trabalho legal, mas a gente perdeu aquela Taça Rio e eu tive que escrever a crônica da cavadinha. Fiquei no dia por 1 ano, depois fui pro Globoesporte.com. Aí no dia, sem a cobertura direta do Flamengo, no Globoesporte.com eu cobri os clubes de Santa Catarina, Pernambuco e histórias pitorescas. Mas por ter uma memória rubro-negra muito forte e ter entrosamento com a maioria dos repórteres de lá, eu sempre chegava aí, posso fazer uma matéria de Flamengo contigo? Posso fazer uma aqui? Eu fazia mais matéria estatística de Flamengo, fiz de vez em quando no Globo Esporte. E sendo que no Globo Esporte eu fui fazer um freela, não estava contratado. Acabou que o contrato venceu, não houve vaga, fiquei 3 meses em casa, porque a minha filha tinha acabado de nascer. E esperando o Globo Esporte chamar, que seria a vaga que eu estava aguardando. Esperei 1 mês, esperei 2 meses, até que em março o Mandarini me liga, Fred, tudo bem? Aí, beleza, ele vem cá, tu vai ficar esperando esses caras do Globoesporte.com ainda? Eu falei, pô, pra ser sincero, mano, meu sonho é trabalhar lá, né? Eu adorei trabalhar lá, é ótimo. Então eu tô aguardando ele, mas pô, vem cá, você e pai, você não quer voltar pro mais não? Aí quando ele falou, você não quer voltar pro mais, aí o coração acelerou, porque ele é, porra, um grande amigo meu mesmo, irmão, como eu falei. E acabou que eu não consegui, a gente falou no telefone e a gente chorou no telefone junto. Na verdade ele que chorou, mas porque quando eu saí daqui foi um chororô pra tudo quanto ela. Saí em 2010 eu chorando, ele chorando. E aí a gente ficou numa felicidade, eu peguei, fui no dia até comprar ingresso pro Flamengo e Emelec na Libertadores, aí peguei o mais, tirei uma foto beijando o mais como se fosse uma camisa e voltei. E estamos aí de novo aqui novamente indo a poucos jogos do Flamengo, mas torcendo fanaticamente ainda. E o Globoesporte.com te ligou ou não? O Globoesporte.com não ligou ainda. Mas são meus grandes amigos, eu sou incapaz de reclamar do Globoesporte.com. Mas Você é amigo do Jânio Júnior? Sou, ele é polêmico, né? Mas ele é meu camarada, parceiro. Ele é gente boa. E como que você sim, às vezes é complicado a gente, por exemplo, eu às vezes vou falar do jogo do Flamengo e, sim, claro, sou um mero blogueiro, mas a gente está ali formando opinião e tal, e muitas vezes a gente tem que ser meio que isento em certas situações. Como é que você faz, você fazendo isso profissionalmente, de separar o torcedor flamenguista do jornalista? Arthur, é simples, né? Eu, como eu estou te falando, eu fiquei 2 anos no mais antes e agora já estou no meu 3º ano.
Nesses 3 anos eu não precisei ser isento. Eu escrevi com o coração. Agora, no Globo Esporte, no Lance e no Dia eu precisei. É só você pensar no seguinte: em algum momento da sua vida, lógico que todos nós somos fanáticos, amamos o Flamengo, mas todo mundo tem um momento ranzinza que critica o Flamengo o tempo inteiro. Você vê o Flamengo jogando mal e o Vasco jogar melhor, você vai escrever. Como eu falei, eu escrevi sobre o... aliás, eu torci contra o especial do Botafogo, mas o especial do Botafogo ficou legal pra caramba. Que eu fiz umas analogias com o Joel no Botafogo, com o do Flamengo, que ele tinha o Torozinho aqui lá, era o Somália, que ele tinha o Talismã, que antigamente era o Chuchu e virou o Caio, que agora está no Internacional. Então dá para separar tranquilamente. Agora, essa história de mero blogueiro é uma frescura da sua parte, que eu tenho acompanhado vocês blogueiros no Twitter, inclusive, assim, vejo que tem opiniões muito legais, às vezes tem até informação que vem de vocês. Eu acho que a torcida do Flamengo tem que acompanhar esses blogs mesmo, que é muito interessante. São caras que amam o Flamengo, entendeu? A gente sabe que na maior parte da imprensa carioca, todo mundo também 80% é Flamengo, mas às vezes a gente não pode colocar esse amor todo na caneta. Eu posso porque eu trabalho no Mais, que é voltado para a torcida do Flamengo, mas, por exemplo, o cara do Globo, do próprio Lance, ele não pode exagerar. Na verdade, ele não pode nem declarar a torcida. Sim, se ele quiser, no Twitter dele, no Facebook, ele pode. Agora, ele não vai poder escrever lá. Aqui a gente pode escrever em primeira pessoa, o nosso time, a nossa torcida, o nosso manto sagrado. E uma das coisas que mais me dá prazer é que se você pegar todos os meus textos, toda a minha reportagem, eu escrevo Mengão, 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 que isso eu não podia fazer nos outros jornais. Então me dá um prazer falar Mengão, porque eu só falo Flamengo, Mengão. Eu sou megalomaníaco. Eu continuo achando que o Flamengo é o maior clube do planeta. E eu sempre uso o Flamengo no Mengão, Mengão, e mais querido do Brasil em caixa alta, todas as iniciais maiúsculas, entendeu? Que é mais que a gente usa muito também, que fui eu que instituí entre aspas, hein, gente? Pelo amor de Deus, eu não tenho essa pretensão. Mas eu digo, aqui no jornal, como o Manda que é o outro fanático, mas que escreve menos por ser o editor, de vez em quando ele faz matérias excelentes, mas ele não mexe mais tanto a mão na massa. Eu que, insisto em escrever Mengão, nação rubro-negra e mais querido, sempre em caixa alta. E faço questão de passar para cada estagiário que vem aqui que isso é sagrado, em caixa alta. Manto sagrado, nação rubro-negra, Mengão, sempre letra maiúscula. Não pode escrever com a inicial minúscula. Se escrever, já não é muito rubro-negro, né? Agora, eu até perguntei isso também pro Rodrigo Mandarini. Na sua opinião, o que o Mais acrescenta para a torcida do Flamengo e para o clube? O Mais traz essa nossa visão apaixonada. O Mais traz uma coluna do Mandarini, que é um cara que não tem compromisso com ninguém, entendeu? Compromisso que eu digo, ele não está atrelado a ninguém. Não vou dizer que ele não tem compromisso com o leitor, pelo amor de Deus, ele não tem compromisso nem com chapa A nem com chapa B. Ele já criticou a Patrícia e, se for preciso, vai criticar o grupo do Eduardo Bandeira de Melo também, como é meu caso também, entendeu? A gente critica e, a gente não tem essa de segurar a onda, porque é gente boa. Se falou mal do Flamengo, a gente vai em cima. Agora, é lógico que quando o Flamengo pisa na bola também, eu digo assim, não só diretores, não só quando o jogador joga mal, a gente não vai amaciar porque a gente é flamenguista, porque o flamenguista ele não tem que falar, é nosso e a gente tem que proteger. Se o Ibson jogar essa bolinha que ele jogou no ano passado, eu vou em cima dele, não tem como. Até porque eu tenho compromisso com o leitor. O leitor quer ler exatamente o que ele está sentindo. Eu sei que o torcedor tem opiniões distintas. Às vezes o Túlio pode gostar muito do Ibson e eu posso não gostar. Eu, inclusive, já gostei muito do Ibson. Hoje em dia eu gosto menos. Mas assim, eu acho que dentro de um jogo, o cara que gosta e entende futebol, ele acaba tendo um sentimento muito parecido. Não dá muito para dissociar. Às vezes tem umas exceções, por exemplo, o Jonatas era um cara que dividia opiniões. Eu achava um craque. Tem um monte que detesta o Jonatas. Sim, são um ou outro. Mas assim, se você pegar o grosso, se eu chegar ao Flamengo tomar de 3-0 do Itaperuna no Maracanã, entendeu? O Felipe tomar 3 frangos, e eu chegar e dizer que ele fez uma partida segura, no outro dia ele tá mandando carta para cá e ligando pedindo para me demitir. Entendeu? Então eu tenho que e na hora de elogiar também não pode ter vergonha de elogiar não, porque também tem muita gente que tem vergonha de elogiar. Eu acho que é puxar saco, não é puxar saco. Essa nova diretoria, por exemplo, eu estou apoiando o trabalho dela. Estou achando legal mesmo essa política de austeridade. Se depois você for abordar assunto Wagner Love comigo, eu vou opinar e já estou falando, fiquei tranquilo com a saída do Love, não estou triste, não taco pedra, não sou ingrato, o cara é muito rubro-negro, mas não estava mais jogando nada.
entendeu? Não sei se ele ia se recuperar, mas a realidade é que, enfim, a gente se alonga sobre isso mais à frente. Mas eu acho que o diferencial do mais é isso, essa visão rubro-negra, essa é a verdade. Nós somos rubro-negros, entendeu? Todos escrevem com amor, com paixão e com compromisso com o leitor. A gente quer levar para o rubro-negro o que ele quer escutar, entendeu? E às vezes o que ele não quer escutar também, mas a gente quer abrir a cabeça do torcedor do Flamengo. E às vezes os outros jornais não têm essa oportunidade. Acho que essa é a grande diferença, não só para o leitor, mas como para nós repórteres também, editores, que a gente tem uma liberdade para fazer coisas que a gente não faria em outro jornal. O bom também é que quando o Flamengo perde as derrotas, tipo o ano passado, né? A derrota não, foi desclassificado da Libertadores como foi. Você compra o mais no outro dia, você, pô, fica com a autoestima lá em cima, porque como todo mundo é só rubro-negro, então é diferente não, mesmo. Você pega o lance, lógico, o cara vai lá, às vezes até o Asaf mesmo, que também é flamenguista pra caramba. Sim, é muito. Mas ele é muito. Quer que eu fale o termo? Professor, me perdoa, você foi meu professor na faixa, eu sou teu fã, você sabe que todo dia, pô, eu devo muito da minha carreira a você, que você me ajudou muito, mas ele é ranzinza mesmo com o Flamengo, ele é cri-cri com o Flamengo pra ganhar, ele é muito exigente. O cara viu o Zico jogar, né? Então já viu, ele é exigente demais com o Flamengo. Agora, além disso, no lance ele tem que ser neutro, ele não pode ser tão rubro-negro quanto é. No próprio mais ele já escreve em primeira pessoa, ele fala nós, rubro-negros, ele não tem essa vergonha. Mas continua tudo que eu te cortei. Nada que isso. Agora a gente vai falar assim um pouco desse o Flamengo sem marketing, sem nada, é um fenômeno mundial, vamos dizer assim. Uma vez eu estava lendo faz tempo já o blog do Arthur Mullenberg e porra, ele contando lá de um cara que montou um blog lá, o cara mora na Ucrânia, mano. O cara montou um blog do Flamengo e é tudo com a língua, né, ucraniano e tal. E, porra, o cara mora lá dentro, meu irmão, no gelo lá e se apaixonaram pelo Flamengo, um grupo, e, porra, então, na sua visão, né, por que o Flamengo é esse fenômeno? O Corinthians, o pessoal vem falando muito hoje, que vem rivalizando com o Flamengo nessa parte de ser mais popular, de ter mais dinheiro, de ter mais isso e mais aquilo. Talvez, mesmo que um dia ele chegue próximo ao Flamengo, que pra mim não está nem próximo, vai ser por uma coisa trabalhada. O Flamengo nunca trabalhou isso, nunca se trabalhou isso. Isso tudo foi calcado por craques, vitórias, ídolos. Na sua visão, por que o Flamengo é esse fenômeno? Isso, Túlio, eu acho que, assim, até porque daqui a pouco a gente vai entrar numa etapa não tão jornalística da entrevista, eu já vou logo chutar o balde. Não dá para explicar o que é Flamengo, entendeu? Só que, assim, na minha visão são as cores. Eu não sei, o Flamengo é muito forte, aquele negócio do vermelho e preto. Corinthians eu acho um negócio tão neutro, mas eu acho que assim, eu vou falar rapidinho de Corinthians que eu não quero me alongar, mas eu acho que eles são muito bem trabalhados mesmo, e eles nasceram para tentar ser o Flamengo, estão conseguindo. Você falou, ainda não chega a perto, mas estão conseguindo, estão dominando o planeta. Assim, eles estão fazendo o trabalho que o Flamengo deveria fazer, porque a gente também não pode levar o Flamengo, até você falou do Arthur Mullenberg, eu li um post dele agora há pouco, que ele falou, ele estava ironizando que a gente sempre bate no peito e fala, a gente é Flamengo, vai ser porque é Flamengo. A gente tem essa mania mesmo. Agora, explicar a paixão, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Assim, eu já vi Flamengo em tanta parte. Eu não viajei pelo país inteiro, mas eu já fui para alguns estados do Nordeste, já fui para o Sul, aqui para perto, e você vê cada coisa. Você até o nosso repórter, o Léo Maior, que agora está acompanhando o treino, ele uma vez a gente foi no carnaval em tal de Guaratuba, desculpa, talvez tenha como é que eu posso dizer, leitores do seu blog, os telespectadores, entre aspas, de Guaratuba, do jeito que a gente é grande, e eu vi na pesquisa que a torcida do Flamengo tem uma penetração boa no Paraná. Eu cheguei lá nessa Guaratuba, que ninguém conhecia, no carnaval, e falava, ó, aqui no interior do Paraná é só Corinthians, São Paulo, Palmeiras. E aí eu comecei a ver camisa do Flamengo, camisa do Flamengo, camisa do Flamengo. E eu tenho uma mania de fazer um data Fred, eu vou olhando pra rua e vou contando, ó, uma do Flamengo, uma do Vasco, uma do Fluminense. E o Flamengo tava dando pau no Corinthians todo dia, era muito mais camisa. E o Léo ficou me sacaneando, porque eu paguei sorvete para 2 mendigos com a camisa do Flamengo. Falou, você vai ficar falido. Eu falei, mas não tem problema, é um prazer. Só de ver um moleque com um manto sagrado já me dá uma alegria. E assim, como eu estou te falando, eu estou enrolando, não estou explicando como é que tem essa paixão do Flamengo. Mas eu falo, o Flamengo é vitorioso. No Flamengo já era o mais querido antes do Zico, não é por causa do Zico, entendeu? O Zico ajudou a fomentar essa paixão, a aumentar
o tamanho da nação rubro-negra ainda mais. Olha o que eu falo, o próprio Corinthians ficou 23 anos sem ser campeão e continuou com a torcida gigantesca. Não tem esse papo que título ajuda, entendeu? O trabalho ajuda, o Corinthians está conseguindo. Eles ganham da gente, em tudo quanto é pesquisa de internet, eles ganham, vocês podem reparar isso. Só que as pessoas esquecem que a maior concentração de renda está no estado de São Paulo, que eles se mobilizam, os caras vivem em função do Flamengo, vocês não estão entendendo. Lá em São Paulo eles têm uma visão neutra, falam, parece que esqueceram, Flamengo esqueceram não, eles vivem para superar a gente o tempo inteiro, eles se mobilizam na internet para votar, não sei o que. Pode ver que a maioria das enquetes eles ganham mesmo, mas eles têm maior concentração de renda. Se você for para o interior do Nordeste, você vê que é uma miséria grande e essa galera é rubro-negra fortemente. Assim, às vezes ele não tem acesso a computador. É besteira achar que o Brasil inteiro tem acesso a computador. Eu imagino que nem 50% do Brasil tem acesso a computador, sinceramente. Entendeu? Então, eu acho que o Flamengo, se for bem trabalhado, como essa diretoria está dando pinta que vai trabalhar bem o Flamengo, eu acho que a gente vai retomar e rapidamente o Flamengo vai retomar o posto de maior clube do Brasil e futuramente do planeta. Porque assim, se você pegar o próprio Corinthians, é chato ficar falando desse Corinthians, mas os caras estão na crista da onda mesmo. Os caras em 5 anos, não é esse negócio de planejamento, olha, nós vamos reorganizar o Flamengo para fazer o Flamengo campeão daqui a 10 anos, não. Os caras estavam na segunda divisão em 2008, ganharam a Copa do Brasil em 2009 e o Paulista, 2010 não ganharam nada, 2011 ganharam o Brasileiro, 2012 ganharam a Libertadores e o Mundial. 5 anos os caras ganharam tudo, por que a gente não pode ganhar? Ainda mais o Flamengo que não costuma ficar muito tempo sem ser campeão, malmente ganha os Carioca. A Carioca não vale nada, eu discordo. Eu acho ótimo, eu adoro o Carioca, porque é a competição onde você sacaneia o seu amigo. Onde você tira a onda do teu amigo é no Carioca. Mas vamos para a próxima pergunta, que daqui a pouco eu falo mais disso. Então tá, agora a gente vai entrar um pouquinho na parte política, é rápida essa pergunta. Na sua opinião, assim, de torcedor jornalista, talvez você possa falar isso. Sim. Né, o Flamengo, como a gente estava falando, né, o Flamengo é gigante, de amor, de paixão, tem torcedores de tudo quanto é lugar. Pô, uma vez eu vi uma reportagem de uns caras numa tribo aí, não sei aonde, no fim do mundo, meu irmão, todo mundo Flamengo. Eu acho que é a mesma que eu vi. E camisa piratona mesmo, camisa pra dizer se alguém deu. O cara não ia dar, porra, o pessoal, então assim. E agora por que o Flamengo, né, ao contrário disso, o Flamengo é tão pequeno politicamente, administrativamente, né? Eu espero que o ano que passou tenha sido o último ano, mas por quê? Né? Esse lado do Flamengo não acompanha a grandeza da sua torcida. Eu acho que o problema é que é muita gente querendo mandar, né? Eu acho que todo mundo quer tirar um pouquinho do Flamengo. A gente viu que nessa última diretoria, então, tantas pessoas entraram. É até complicado falar, mas eu não tenho medo, assim, acho que eu não tenho motivo. Se quiser me procurar na rua, eu não acho que ninguém vai me bater por causa disso, mas Capitão Léo tem o cargo que tem, eu acho que todo frequentador de Maracanã, você me falou que você tem 28, eu tenho 27 anos, a gente que acompanhou Flamengo e Maracanã, tanto por quem viu o Capitão Léo lá de gerenciando a jovem, vendo o que ele fez, pô, o cara não pode ocupar um cargo desse, entendeu? E ver outros caras que transitam lá, esse eu não vou falar tanto, mas vocês sabem mesmo, os caras torcedores profissionais, porque tem uns que tratam bem a gente, então não vou chegar e meter o malho nos caras aqui, entendeu? E tem outros que são muito grandes também, que esse aí eu prefiro não falar mal, senão pode ficar esquisito pro meu lado. Mas enfim, esse negócio, a gente ouviu falar que a história do tal do beat soccer do Flamengo é uma vergonha, que assim, é uma onda de corrupção, mas eu estou falando, não sou eu que estou falando, isso me cantaram, entendeu? Que é um negócio complicado, é difícil, porque é exatamente por a gente ter falado que o Flamengo é tão gigantesco, tem muita pessoa querendo se meter. Você vê que é muita gente mesmo, às vezes o cara não entende do riscado. Você pega em outras diretorias, uns caras que não sabiam nada de futebol, que já participaram do Flamengo. Então o Flamengo é um negócio muito amplo mesmo. Assim, e o próprio futebol do Flamengo, não é só o clube do Flamengo, o futebol do Flamengo é muito grande, é muita gente dando pitaco, muita gente participando. Como foi o caso do Jairo, que fez aquela cartilha que foi super ironizada. Eu achei uma enorme falta de respeito com um cara que fez relatórios para a Copa do Mundo. Eu acho que ele estava no lugar errado. Acho que até é um cargo que no momento não tinha necessidade. Mas estou falando só para você ver quanto é inchado o Flamengo. E aí, diretor de futebol, gerente de futebol, superintendente de futebol, para que tanto cargo? Não dá para centralizar um pouquinho mais? E aí, assim, e dentro nós temos os dinossauros lá do Flamengo, que são do
totalmente contrários ao progresso, acabam atrapalhando o crescimento do Flamengo, às vezes por interesses pessoais, para poder garantir o seu. É complicado. O Flamengo, diria que tem uma dimensão de nação mesmo. A gente vê casos de corrupção como Mensalão e etc. No Flamengo acontece coisas semelhantes, assim, é inacreditável. O Flamengo já era para estar no naipe de Real Madrid, Barcelona, para estar brigando com esses clubes, porque o Brasil, mal ou bem, independentemente desses escândalos, cresceu economicamente. Era para o Flamengo estar bem mais forte do que ele está. Agora a gente vai entrar já no papo que a gente pode falar de time e tal, né? Lógico, não tem como ainda analisar os caras entraram agora, foi o bandeira do grupo, né? Mas o que você vem achando, né? Tipo, a gente até o momento contratou 3 jogadores, foi o Elias, desses 3 é o melhor, assim, tem uma visibilidade maior. O Gabriel, o João Paulo, que na verdade eu não sei se jogam bola, porque eu só vi o jogo do Flamengo. Difícil eu pegar, vou ver Ponte Preta e São Paulo. Ponte Preta, porra, difícil. E teve a saída do Love para alguns, foi muito traumática, para alguns torcedores que o tinham como ídolo. Mas, lógico, vendo as carências do nosso time, ele era um cara muito melhor do que os atacantes que nós temos lá, né? Mas se a gente analisar mais ou menos como foi a saída dele, os argumentos da diretoria, talvez, né, eles tenham tido razão de tomar aquela decisão. Na sua opinião, o que você acha? Em relação aos reforços, eu acho o seguinte, eu sou da mesma política que você, apesar de ser jornalista, as pessoas têm que entender que, assim, eu como sou repórter de Flamengo, eu não sou comentarista que nem o PVC, que nem o Arnaldo César Coelho e outros. Eu citei um comentarista de arbitragem, mas estou só falando assim, sou por Falcão e por aí vai. Eu não posso ficar vendo todos os jogos. Eu tenho filha para criar, tenho mulher para dar atenção, tenho família, então não tem como ficar vendo o jogo de todo mundo mesmo. Só se eu for comentarista. Se um dia eu for comentarista, eu vou pegar a minha carga horária e vou gravar vídeo e vou começar a assistir jogo. Mas eu sou que nem você, eu não parei para ver jogo do Bahia mesmo. Entendeu? Quem para ver jogo do Bahia não tendo obrigação de ver jogo do Bahia, o cara, porra, é meio desocupado, né, meu irmão? Vamos combinar que, porra, ver jogo do Bahia é brincadeira. Da Ponte Preta, então? Pô, pelo amor de Deus, mas me falaram que esse Gabriel joga muita bola. Eu torço para que seja verdade, assim como o João Paulo, mas eu, na contramão da maioria dos jogadores, eu gosto do Ramon pra caramba. Inclusive o Ramon entrevistei aqui pro Mais, a gente gravou com ele tudo pra TV Lance. E foi uma das entrevistas que eu mais briguei, porque quando eu soube que o cara era rubro-negro, o nego me encantou isso aqui, foi o pessoal do Lance mesmo que apurou isso primeiramente. O cara era rubro-negro desde criança, eu adoro o jogador que é Flamengo, entendeu? O cara já me ganha, mas o cara tem que jogar um pouquinho de bola. Eu gostava do Ramon no Vasco, gostava mesmo. Então eu torço para que ele continue como titular, apesar do João Paulo. Em relação ao Love, é o seguinte, o Love é um cara que eu fui na estreia dele no Flamengo em Bangu em 2010, 2-1, 2 gols dele. O Love é um cara muito identificado com o Flamengo, ele é a cara do Flamengo, mas sinceramente, de coração, não marcou época. Acho que apesar das trancinhas, apesar do rubro-negrismo, acho um cara sem carisma, não conseguiu marcar território. Sinceramente, o Adriano, apesar de tudo e todas as besteiras que ele faz, eu não sou fã, eu falo sinceramente, não sou fã também. Mas Adriano, você vê que a torcida faz clamor por Adriano o tempo inteiro. O Love não é craque, o Love tem aquele futebol ali, ele é reboteiro, ele é corredor. E eu acho o seguinte, ele vai fazer 29 anos esse ano. Até os 32 ele aguenta, correndo, porque ele não é cracaço. Ele não é um gênio, entendeu? Então eu acho que ele não marcou. Sou feliz, eu até citei na coluna que eu escrevi, no Mais, que assim, é um cara muito Flamengo mesmo. Acompanhei as 2 apresentações, uma em loco, outra pela televisão. Foi muito legal ele chorando, entendeu? O cara é Flamengo mesmo. E eu, no jogo que eu fui no Chile lá, Flamengo e Laú, quando o Montilho encobriu o Bruno, ele estava na lateral do campo em frente à nossa torcida ali, nós estávamos em uns 500 mil torcedores, e o cara começou a chorar ali na lateral do campo. O Laú empatou o jogo, o cara começou a chorar. No momento, eu como torcedor, eu ainda reclamei, eu falei, porra, destemperado, tá chorando no meio do jogo. Mas uns 2 minutos depois eu pensei, eu falei, porra, o cara é Flamengo de verdade mesmo, assim.
é um negócio, um sentimento. Eu falei, pô, ele merecia fazer. Eu acho o seguinte, o Love não é essa coisa toda, mas ele merecia sair como ídolo, merecia sair campeão. Ele deveria ter ganho essa Libertadores de 2010. Para mim, essa Libertadores de 2010 é uma das grandes tragédias do Flamengo. Embora não tenha sido um vexame, o que aconteceu depois, a saída de Adriano, prisão do Bruno, aquilo mudou de patamar. O Flamengo estava para lutar por título de Libertadores e o Flamengo acabou lutando para não cair no final do ano. Mas, assim, não lamento, não vou tacar pedra nunca. Sou grato ao Love, parabéns pelo rubro-negrismo, fico feliz por você ter vestido o manto sagrado, mas muito obrigado, vai ser feliz na Rússia, vamos ver se vem alguém melhor que você. Então, mas aí, sobre a análise da diretoria, o que você acha dessas decisões que ela vem tomando de meio que segurar as contratações, tentar arrumar a casa? Eu falei contigo no início, rapidinho, que eu acho que está corretíssimo, assim. Acho que, por exemplo, acho que erraram na renovação do Léo Moura, mas acabou que não tinha mais lateral direito. Inclusive, já fui grande fã do Léo Moura, não sou crítico, não. Acho que ele não está jogando nada mesmo, que já passou o tempo dele, mas não sou ingrato. O Léo Moura não, diferentemente do Lógico, para mim, inclusive, foi craque. Para mim, eu não vi os outros laterais jogarem, nem o Leandro, mas para mim é o segundo ou terceiro maior lateral direito da história do Flamengo. O Jorginho jogou muito pouco tempo no Flamengo, mas tem gente que fala que era feraça mesmo. Eu gostava do Charles Guerreiro pra caramba. Não sei porque o pessoal da minha geração, uns 2 anos mais novo, fala do Charles Guerreiro como se fosse um bonde. Não é, né? O bonde era o Piá, só que o Piá, no final, acertava todos os cruzamentos. Então, o que eu posso falar do Léo Moura, não gostei da renovação. Renato, acho um cara, apesar de irritar com os passes errados, é útil, dá aquelas bombas de fora da área, é um cara para entrar de vez em quando, fazer um golzinho, jogar o Carioca. E são lideranças positivas, mal ou bem são lideranças positivas. Em relação às saídas, eu acho que está sendo conduzido de maneira certa, entendeu? Eu acho que o Love realmente correspondia a um ônus muito grande à folha salarial do Flamengo. Acho que, pô, além disso, o Flamengo se livrou de uma dívida grande com o CSKA. Acho que eles estão sendo muito responsáveis. Acho que se o time ficar muito capenga no Carioca, eles vão começar a sofrer pressão. Mas eu acho que é um momento de dar tranquilidade. Eu sei que o Flamengo precisa de peixe grande, o Flamengo sempre precisa de craque, um camisa 10, mas a gente tem que ser paciente, porque a gente quer bater no peito, quer falar que tem um craque, aí vem o Ronaldinho, não paga, o cara vai embora. Entendeu? E outros por aí. Alex saiu falando, cuspindo marimbom no Flamengo. Esse Alex aí que veio pro Curitiba, pra mim não é nenhum gênio, mas jogava bola. Saiu falando mal do Flamengo pra tudo quanto é canto. Se você pegar, tem um monte aí que não recebeu do Flamengo que fazia corpo mole mesmo. Não tô acusando os caras de corpo mole. Agora, pra mim, o Ronaldinho, em dado momento, começou a jogar sem interesse. O cara não recebeu, estava sendo cobrado, não teve jeito. Mas, enfim, correto com o Love. Eu acho que esse negócio de propor redução salarial é complicado. Acho que ninguém vai querer ganhar menos do que ganha. Agora, se der para negociar o Y, ótimo. Eu acho que ele não rende mais com a camisa do Flamengo. Ou basta, eu acho que o problema é que falta ao Y, o Y não se solidificou como ídolo do Flamengo. Ele não ratificou essa condição porque ele nunca dá uma entrevista contundente. Ele deveria chegar e falar, ó, rapaziada, eu vou ficar no Flamengo, esse ano eu vou jogar muito, eu vou assumir, agora é comigo, eu não quero camisa 10, mas vou ter papel de não que ele tenha função, pelo amor de Deus, ele não é meia, não é camisa 10. Mas o Y nunca chamou a responsabilidade, essa é a realidade. O Y surgiu na divisão de base do Flamengo como um moleque muito promissor, eu sempre adorei o futebol do Y. Quando trabalhei como repórter, no início da carreira dele, era um moleque super simples, gente boa demais, depois mudou um pouco, não sei o que houve com ele. Mas ele nunca assumiu responsabilidade. As entrevistas dele e do Léo Moura, por exemplo, que eu achava um craque, são as mais vazias possíveis, não fala nada. Então ele deveria bater no peito, olha, vou fazer 30 anos, sou o cara aqui desse elenco, de Flamengo, quem entende mais sou eu, entendeu? Porque sou da base, já estou com quase 30 anos, esse ano é comigo, eu vou ajudar a molecada. Não, ele sempre acha que é mais um e é por isso que ele nunca foi craque em lugar nenhum, só aqui. Nem craque, mas a torcida, essa neo-torcida, me desculpem, hein, torcedores de 20, 15 anos, mas vocês são muito chatinhos com história de Y e Renato Augusto. 2 chorõezinhos, gostaria muito que arrebentasse, mas tomam uma porradinha, caem no chão, começa a olhar pro juiz e chorar, e ficar dando voltinha no campo, rolando no campo, entendeu? O Flamengo precisa de macho, o Flamengo precisa de atitude. O Flamengo com esse time aí, mais ou menos, dá pra ganhar o Carioca assim, Carioca é tiro curto. Ganha 2 clássicos e é campeão. Em 2007 a gente foi campeão carioca sem ganhar clássico nenhum, ganhou tudo nos pênaltis.
Então a gente precisa de atitude, alguém que assuma a responsa. Agora o que você acha aí? Você já tava falando da rapaziada aí que é mais nova, rapaziada que se manifesta na internet. A rede social hoje é uma loucura, né? Tudo vira, tipo assim, as notícias muitas vezes não tem motivo de ser, vamos supor, se saísse no jornal, ia ter uma repercussão, mas lá na internet tudo, eu tava vendo aquela carta do peruano, por exemplo, negócio que o cara faz um tempão, porra, sei lá, desde antes de ter a internet, assim, Facebook, essas coisas. Antigamente não tinha o mesmo peso. Não, às vezes aí tá no jornal, pô, a torcida e tal, mas aquilo morria ali, você conversava com o teu amigo, pô, o cara e tal. Hoje em dia não, a própria notícia, ela o próprio torcedor que às vezes não gostou, ele mesmo vai e propaga aquilo a pontos, né? E o que você acha desse movimento na rede social e até mesmo o papel do clube, né? No caso, o canal oficial do clube dentro da rede social? Como é que você vê isso? Não, eu acho muito legal, inclusive a campanha do Eduardo Bandeira de Mello foi feita dessa forma, de fora para dentro, ele teve grande penetração nas redes sociais. Mas eu acho o seguinte, a rede social é muito positiva em vários aspectos, que assim, aproxima o jogador do torcedor, você vê que são jogadores seguindo, ou os torcedores seguindo os jogadores, se comunicando, ganhando prêmios e tudo. Eles têm também um acesso para cobrar os caras. Agora, infelizmente tem um lado negativo também, como eu estou falando dessa molecada. Eu não sou daqueles caras mais velhos, até porque eu não sou tão velho, eu tenho 27, já falei, que critica tudo que é novo é bom. Só que o problema é o seguinte, o cara faz um joguinho, e aí na própria rede social o cara vira fenômeno, entendeu? Milhões de seguidores, nego idolatrando o cara. Você vê o Douglas Baggio, que é o artilheiro lá do Sub-17, o moleque já tem não sei quantos seguidores, todo mundo enchendo a bola dele. Calma, gente, não é assim. O cara não é. Por isso que eu falo de Y e Renato Augusto. Renato Augusto, a geração de 20 anos, que Renato Augusto é gênio. Entendeu? Renato Augusto é um jogador sem sal. Você vê ele apresentando o Corinthians, ele pegou a camisa do Corinthians e fez assim. Irmão, se o cara se apresenta assim no Flamengo, os caras fazem um esforço do caramba para tirar o cara da Europa, o cara pega a camisa e faz assim. Porra, entendeu? Então é complicado. Então, eu acho o seguinte, rede social, acho que é muito importante para a propagação das ideias do clube. Acho que o Flamengo deve investir pesado, até porque a torcida está mesmo junto. Acho que até para poder reaver sua condição na área social, vai poder crescer muito em associados, se explorar isso, já que eles ganharam essa eleição apostando nas redes sociais. Agora, para encher o clube de sócio, é a hora. Rede social nunca teve tão forte, e tanto pelo Facebook quanto o Twitter. Twitter é mais lugar para opinião, não dá para escrever nada, que são 140 caracteres. Facebook dá para você fazer campanhas. No Twitter também, o Twitter o cara joga pro Facebook. Mas é muito legal, acho que a rede social assim, é fundamental e todo mundo tem que estar atento, seja diretoria, jogador, e pegar as críticas e absorver de maneira positiva. Nós jornalistas também, entendeu? E eu vejo, é feio falar da classe, mas se eu vejo muitos jornalistas na rede social, não os mais famosos apenas não, senão vão achar que eu estou falando um negócio direcionado. Falo até para a molecada da nossa cidade, os caras já pagam de hoje sabichões. Muita coisa a gente sabe menos que os blogueiros do Flamengo, eu estou falando para vocês, a gente não tem tanto acesso. Boa parte desses blogueiros do Flamengo são sócios, estão lá o dia inteiro. Então, em vez da gente querer mostrar que sabe mais, a gente pode até consultar esses caras. Lógico que eles, sócios que são, se for uma coisa do interesse do Flamengo, eles não vão entregar pra gente, lógico, porque vai entregar pro restante. Para nós, como rubro-negro, talvez eles até entreguem. Mas, assim, isso eu estendo a Botafogo, Vasco, Fluminense. Assim, quem estiver lendo, quem estiver assistindo, seja torcedor dos outros clubes e seja jornalista jovem como eu acho que deveria ter esse cuidado. Não vamos mostrar essa prepotência, essa arrogância, dizer que sabemos mais e tudo. Eu acho que a gente tem que se especializar, aprender muito sobre a nossa carreira, sobre os clubes que cobrimos, mas também saber escutar os outros. Escutar os velhinhos, tem muito velhinho legal que sabe tudo, que canta cada coisa legal. Então acho que você tem que sempre procurar aprender cada vez mais e não chegar e falar, eu sei tudo, cheguei no lance, cheguei no Globoesporte.com e não dependo mais de ninguém. Não, é sempre bom escutar e não ficar em Twitter pagando de gato mestre e ficar dando chute que pega mal pra caramba, entendeu? Porque na hora que você acertar, nego vai te idolatrar. Agora, quando você começar a errar, neguinho vai pegar no teu pé. Por isso que eu uso o Twitter
mais para comentar uma possível contratação, mas eu dificilmente solto alguma coisa. Só depois que a notícia. Eu acho que o jornalista, o papel do jornalista é o seguinte, você tem que alimentar o seu site, o seu jornal primeiro, que é quem te paga, e depois você vai jogar para comentar com o torcedor. Entendeu? Você pretende um dia voltar a se associar ao Flamengo? Não sei como é que está a sua situação lá hoje, mas você pretende, sei lá, não falo frequentar o clube, né? Porque eu sou sócio, mas porra, moro em São Gonçalo, você estava falando, porra, como é que eu vou pegar toda semana? Não dá para poder estar lá no clube curtindo essa parte social. Meu interesse é outro, de ser sócio. A patroa gosta mais, né? Mas meu interesse é outro. Mas você pretende um dia voltar de novo a ser sócio? Eu tenho interesse, agora eu tô olhando tua pauta de perguntas aí, já tá acabando. Tá acabando. Pô, vamos falar um pouquinho da minha vida de torcedor, porque a gente falou muito pouco, pô. A gente só tá falando de lado profissional, eu quero falar do Mengão. Então, mas eu pretendo voltar, agora eu tenho uma mulher vascaína, né? A minha esposa é Vasco, a minha filha pequenininha com certeza vai ser Flamengo, mas, assim, no momento, eu morando no Grajaú, eu não, assim, no momento não, mas eu sei que provavelmente no futuro eu vou querer voltar sim. Eu tenho certeza que eu vou querer voltar porque o Flamengo vai melhorar para ter meus benefícios como torcedor doente que eu sou. Não tem essa de, não existe flamenguista doente, não, eu sou doente mesmo, completamente louco pelo Flamengo e com certeza eu vou voltar a frequentar. Agora a gente vai voltar na parte que você quer falar da sua relação com o Flamengo. Você contar aí um momento marcante, inesquecível que o Flamengo, tipo, sempre tem vários. Né? Outro dia eu faço a pergunta e falo assim, pô, mas eu tenho vários. A maioria me responde, outro dia tava vendo, pô, é mesmo, é difícil. Mas assim, sei lá, um momento que, sei lá, que você lembra assim, eu falo assim, o momento que o Flamengo te fez mais feliz, você lembra logo daquele o gol do Pet, não tem isso. Assim, o gol do Pet é o seguinte, o Vasco vivia a melhor fase da vida deles, estavam ganhando tudo, só que no Carioca eles estavam esbarrando na gente. Perderam 99, perderam 2000 e sempre com um time melhor que o nosso. Nesse ano até que era equilibrado. Eu falava, o time do Vasco era muito melhor, não era tão melhor assim não, calma. Mas enfim, chegamos em 2001, não sei o que houve, que o Flamengo conseguiu fazer um campeonato bem correto, assim, Taça Guanabara tranquila, ganhamos nos pênaltis, mas ganhamos bem, não teve tanta emoção, apesar dos pênaltis, eu digo, mas o Flamengo teve um início de ano tranquilo, vamos colocar assim. E aí, depois de um 2000 frustrante, né, que a gente montou aquela série Fly, tá, e não deu certo, e aí veio o Vasco. E aí, antes o Vasco era o bicho papão, a gente já tava, quando veio o Vasco pra final, a gente falou, pô, beleza, vai ser mole, de novo os caras. E aí o que aconteceu? Vem a final com o Vasco, a torcida me inventa uma tal de chocalho, antes tinha sido a corneta e deu super certo na final de 2000. O Vasco tocava na bola, o Vasco não jogava. E tomaram de 3-0 e 2-1, não viram a cor da bola. Em 2001 teve esse chocalho na decisão. Chocalho pé frio, aliás. Mas o Flamengo começou jogando, dominou o Vasco. Jogou tranquilo, até que o Pet fez 1-0 pra gente na primeira partida. Beleza, ser campeões tranquilos. E eu não, em nenhum dos dois títulos, 99 e 2000, eu tinha ido no primeiro jogo, nesse eu fui. E aí eu falei, porra, é culpa minha, cara. Eu falei, pô, nunca ia em primeiro jogo, o Flamengo não perdeu nenhum primeiro jogo, hoje que eu vim perdeu. E o Flamengo perdeu de maneira ridícula no final, os gols do Juninho e do Viola lá, inacreditáveis. Sim, Júlio César falhou no gol de falta e tal. E aí eu chego no colégio segunda-feira, eu tinha 16 anos nessa época, e fui recebido por uma galera vascaína, neguinho já de camisa do Vasco, é campeão, é campeão. Falei, é campeão, meu irmão, que é campeão. Aí vieram os flamenguistas, daqueles pessimistas que eu detesto, o rubro-negro pessimista é mala. Pô, tu vai no jogo que vem? Eu falei, como não? Ué, uma porra, 2-1 pro Vasco. Eu falei, meu irmão, primeiro de tudo, eu acredito no Flamengo sempre. Agora, se a gente tiver que ser tricampeão em cima dos caras de novo, eu não sei quando vai acontecer. E para ser tricampeão agora, se a gente não for agora, só daqui a 4 anos. Então é domingo, não tem essa. Os vascaínos me enchendo o saco. Na alegriazinha. E aí me vem aquele 27 de maio. E aí, porra, Rio de Janeiro em racionamento de luz. O jogo foi 3 horas da tarde.
Aí fomos pro Maracanã, eu, meu pai e o Anão, que é um parceiro meu do colégio. E... Sou eu não, eu sou pequeno. Sou eu não. Não, mas o Anão tá maior que tu hoje em dia. O Anão era baixote mesmo. Aí o Anão, aí fomos lá, a gente pegava o ônibus 432. Pô, agora que eu vi isso aqui dava pra ter emagrecido durante a entrevista toda. Mas aí a gente pegava o ônibus 432 lá de Copacabana, lá pro Maraca. E o 432 parava em frente ao Bellini. Meu irmão, quando a gente chegou no Bellini, eu olhei, não dava pra andar, eu falei, acabou, somos campeões, não tem mais isso. Maracanã tomado de rubro-negro aí no Bellini, eu falei, não vai ter como a gente não estar maior que os caras. Porque a expectativa, que era muito raro de acontecer, era que a torcida do Vasco ia estar maior que a nossa. Os caras tinham a vantagem. Podiam perder por um gol de diferença. Pô, a tendência era que eles chegassem pelo menos para dividir o Maracanã com a gente. E quando a gente chegou, aquele negócio, aquela festa, entramos no Maracanã, a branca era toda nossa. Até deve ter se vocês verem um vídeo, vocês vão achar que eu estou mentindo, talvez tenha alguma divisória com o Vascaíno, até porque naquela época misturava a torcida, mas era toda a nossa. A torcida do Flamengo engoliu a do Vasco. E aí, vamos lá, fez 1-0 e eu já estava numa alegria tão grande, eu com meu coroa. Eu só falo muito do meu pai tá vivo ainda. Tem muita gente que gosta de falar do pai, que às vezes é uma lembrança. Não, meu pai é o meu grande ídolo, o meu grande amor e é o responsável por eu ser Flamengo. E estávamos lá, mas minha mulher Marcela e minha filha, eu fico com ciúme não, tô falando meu grande amor rubro-negro, vamos lá, eu tenho que ter esse cuidado. Enfim, vamos lá, entramos, 1-0, já comecei a chorar, chorei no 1-0, e aí o Vasco empatou, e aí veio aquele intervalo, e aqueles caras lá, Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, e a gente calado no intervalo. Eles passaram o intervalo todo cantando, e a gente olhando pros caras, aí não dava pra acreditar, e tava tão linda a torcida do Flamengo, a gente falava, não é possível. Eu lembro hoje, eu tô olhando aqui, tô falando aqui pra câmera, e olhando a torcida do Vasco ali, eu assim, ó, eu, Anão e meu pai aqui, e eu assim, de cabeça baixa, olhando pros caras, os caras pulando, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. E logo no início a gente já fez um golzinho do segundo tempo, o gol do Edilson, 2-1 Mengão. E aí já começou aquela esperança de novo, um golzinho resolve, um golzinho. E aí começaram a sucessão de faltas pro Pet bater. Isso a gente tomando um calor também, o Vasco toda hora no contra-ataque vindo. Bola nas costas do Fernando, Leandro Ávila, aliás que eu era fã, tomou um baile nesse jogo. O Euler, Juninho, os caras fizeram o que quiseram, mas o Júlio César estava sortudo, porque o nego fala que o Júlio César teve a maior atuação da vida dele, chutaram todas as bolas em cima dele nesse jogo. Assista ao vídeo e veja que todas as bolas foram chutadas em cima dele. Mas aí começou, falta pro Flamengo, de longe o Pet batia. A bola ia baixinha, a bola ia por cima, não sei. E aí vem aqueles 43 minutos. Eu lembro que eu estava na amarela, nessa época já tinha, como falei, da arquibancada branca, já tinha as cadeiras e tudo. E aí eu tava assim, ó, nessa direção aqui, diagonal pra falta, olhando pra cá. E aí começou aquele negócio, e aí, porra, olhando pra cá, olhando pra lá. E como era uma visão diagonal, não era tão precisa assim. Não era aquela visão que se a bola fosse gol, você tinha certeza total. O Pet bateu. A bola foi tão no ângulo. Isso pra mim é inesquecível. Que assim, foi um silêncio de uns 2 segundos. Na televisão já deve ter uma gritaria, porque sempre tem um microfone perto de alguém. Mas foi um silêncio no Maracanã, a bola bateu na rede, a gente escutou o barulho da bola batendo na rede. Bateu, aí eu, 1, 2... Meu irmão, aí porra que arrepia tudo aqui, entendeu? Mesmo que não tivesse arrepiado, era só mostrar que a câmera não ia pegar, mas arrepia mesmo. E porra, eu olho pro meu pai é o maior crítico do time, pô, com o meu pai, assim como a Saf, é daqueles caras que, porra, gosta do time dos anos 80, que tem um prazer de criticar os times atuais. Meu pai chorando, eu peguei o Anão, taquei o Anão lá em cima, mas o Anão voltou sem se quebrar. E porra, uma loucura, cara, uma loucura, assim, porra, assim, é um negócio que se você juntar aqui com os caras que foram naquele jogo, cada um tem uma história diferente desse jogo, porque é um negócio assim, de louco.
E aí, porra, logo depois do gol, você já começou tricampeão. Eu falei, cala a boca, não acabou o jogo, não sei o quê. Porra, vice de novo, porra, não acabava. Porra, e aqueles 6 minutos até o Léo Feldman pedir a bola. Porra, foi uma doideira, cara, e não acabava. Quando acabou, foi aquela alegria. Porra, nada se compara, assim, porra. E eu lembro que, assim, por uns 5 anos, aí, 6 anos, principalmente depois do YouTube, eu assisti o gol do Pet e chorava, Então, assim, não tem. E agora eu tive a oportunidade de assistir o DVD dele só agora em 2012, o vídeo dele. E o legal é que a minha filha, com uns 8, 9 meses, a gente está assistindo, eu estava cuidando dela, e aí, porra, na hora que o Pet faz o gol no vídeo, a minha filha involuntariamente deu um grito assim, ah! Aí eu falei, tá batizada, não tem, e comecei a chorar. E chorei. Então, esse é o momento mais marcante. Pena que eu não possa contar outros, porque, porra, de Flamengo marcante na minha vida, o que mais tem, porra, é jogo no Mineirão do Galo, gol olímpico do Pet. Eu vou só falar um pouquinho rapidinho. Um joguinho na Gávea, porra, que a gente ia Flamengo e Bangu pra xingar o Macula, que era o craque do Bangu, era um barato. Pô, tem muito jogo legal. Pô, minha primeira vitória no Maracanã, como eu tava falando pro Túlio. O primeiro jogo que eu fui foi em 94, Fla-Flu. Perdemos, 2-0, fui pé frio. Aí depois, eu só fui voltar ao Maracanã em 97, Flamengo e União São João, 0-0. O Flamengo já tá classificado. Falei, pô, não é possível. Isso nesse período eu ia na Gávea. Ia 95, 96, 97, eu sempre ia na Gávea. Aí, acabou. Voltei, aí passei constantemente a partir de 98. Até 98, Dia dos Pais, Flamengo e Bragantino, 1-0 Bragantino. Oh, meu Deus do céu. Flamengo e Português, o jogo do ingresso, 3-2 Português. Eu falo, nunca vou ganhar. Aí Flamengo e Atlético Mineiro, o Galo tava ganhando 2-1 até o final, o Romário meteu 2, aí foi minha primeira vitória, depois metemos 4-1 no Corinthians líder, e aí eu emplaquei um monte de vitória no Maracanã, fui tricampeão carioca, fui campeão de 2004 também, ganhei a Copa do Brasil de 2006, Carioca 2007, Carioca 2008, ficou faltando o Hexa, 2009 eu vi na redação já, o primeiro título que eu perdi foi Carioca da redação, Hexa na redação. 2011 voltei, já trabalhando no dia que era mais tranquila a cobertura, fui lá ver aquela final sem graça no Engenhão, que apesar de a gente ter sido campeão sobre os caras, Engenhão não é a mesma coisa, né? Mas é isso, assim, tem muita história legal, o Flamengo realmente é uma parte muito importante da minha vida. Agora eu ganhei uma nova página super importante em 2012, em 2010, né, que foi quando a minha mulher virou minha namorada, porque a gente nem casou ainda, para ver como o negócio foi rápido. Então foi a chegada da minha mulher e da minha filha, foram outros capítulos emocionantes da minha vida, são meus maiores amores, junto com meu pai e com a minha mãe, mas o Flamengo é um negócio que eu penso 24 horas, que eu me emociono, que eu choro, que eu sou doido pelo Flamengo, e nego fala, olha, quando você ficar mais velho, quando você tiver 30, 20 e poucos anos, tua paixão vai diminuir, não diminuiu, e eu vou chegar com 70, 100, 200 anos e amando o Flamengo. O Flamengo é coisa linda demais, não dá para explicar, não tem palavras. Se você pegar um documentário Flamengo, o maior clube do mundo, do vídeo Matos da TV Cultura, você vê o Valido já velhinho falando do Flamengo, o Moser chorando falando do Flamengo, e não dá para falar de Flamengo. O Túlio tem que aumentar essas entrevistas para 3 horas, 5 horas de entrevista, e se possível com uma cerveja. E antes de um jogo do Flamengo, a gente vai falar de Flamengo pra caramba, para se encher de autoestima, entrar no Maracanã e enfiar 6-0 no Vasco. Aí sim vai ser perfeito. Certo? Mas agora, você falou tal do Zico, que você não viu jogar e tal. Então, quem é o seu maior ídolo bonito que você tenha visto jogar? Ah, lógico, só para falar, o Zico eu tenho todo o carinho do mundo, lógico que é meu ídolo, lógico que vai ser, mas não é, eu digo assim, não é o ídolo que eu acompanho, meu ídolo é o Pet, não tem essa. Tem alguma história curiosa com o Pet? O Pet eu tenho histórias curiosas assim, como jornalista mesmo, ele sempre, todo mundo fala que o Pet é um monstro, que ele era grosso, eu nunca tomei um fora do Pet, sempre falei muito bem com ele, quando ele acertou o contrato lá com o Delair Gumbros, com o Marcos Braz, eu e Mandarim entrevistamos ele ali, e na entrevista, já em off, eu cheguei assim, ó, Pet, eu não sou viado não, mas eu te amo, tá? Desculpa aos rubro-negros gays que estejam assistindo, que eu não sou preconceituoso, mas eu só falei, eu não sou viado, mas eu te amo. E nessa entrevista mesmo, eu perguntei pra ele se ele ia fazer o gol do Hexa, de falta, igual ele fez no Tri.
E as pessoas aqui na redação debochavam muito da gente porque a gente acreditava. Eu fiz uma pauta quando o Flamengo estava em 14º, o Flamengo podia ser campeão, me pautando no título do São Paulo de 2008, aí nego debochando. A gente tinha um Pet e o Adriano, acabou, resolveu, tá aí. Entendeu? E eu tenho os outros ídolos, Romário, a Tirson, não se comparam, tá? Mas são os caras que eu sempre curti. O Obina, eu me amarrava no Obina. O Obina pode ser carneireiro, cacete. Inclusive, na época que eu trabalhei com ele, eu só chamava ele de rei. Eu fala rei, porque é baiano. E eu falava que ele era o rei. Porra, ele era parceiro, gente boa demais. E assim, da infância, Charles Guerreiro, Júnior, Nélio, Marreco. Mas ídolo mesmo, o maior é o Pet, o meu, né? Lógico. Eu fui entrevistar o Delaí, né? O outro trabalho que a gente tava fazendo, aí o Delaí tava falando o Flamengo tá em 14º lugar e foi naquele Arena Esporte TV, né? Mas uma situação que aconteceu contigo, aí botaram um vídeo lá pra ele, lá dos torcedores. Eu vi o Cléber Machado começou a rir dele. Aí, pô, ele Delaí, tá, eu nunca tinha visto isso, eu fui lá ver, eu falei, que engraçado, mas o cara não, a gente vai brigar pra ser campeão e tal. Não, o legal, eu vou até te precisar o que foi. É assim, Delaí, quando que o Flamengo vai voltar a ser campeão brasileiro? Ele, em dezembro. Aí o Cléber Machado começou a rir. Teve que engolir, Cléber Machado. Eu não sei se um dia eu vou trabalhar contigo na Globo, mas você teve que engolir. Eu sei que você é santista, mas o Santos não é nem rival do Flamengo, né? A gente até gosta do Santos, o Santos é um clube simpático. Agora eu pedi pra você deixar um recado pra torcida do Flamengo, falar o que você quiser, já que a gente agradecer. Eu acho que é muito mais, assim, é maneiro a gente fazer entrevista com um jogador, mas falando de Flamengo e torcida é muito mais bacana, assim, pelo menos pra mim. Porque você tem uma história curiosa e, pô, e o negócio fica mais leve. Quando eu ia entrevistar os caras para candidato a presidente, né, a gente tinha que falar de política e até de coisas que eu nem me ligava antes, né? Mas Flamengo aqui, vamos supor, eu não precisei ficar pesquisando nada, né? Cheguei e falei, pô, vou entrevistar o Fred, pô, armei as perguntas, falar de Flamengo e, então assim, porra, valeu mesmo de coração, a gente agradece aí. E pra você deixar um recado aí pra nação, os irmãos rubro-negros. Nação rubro-negra, assim como eu inicio minhas colunas, eu sempre me reporto a vocês, Nação Rubro-Negra, da seguinte forma. O Túlio, como falou, foi um grande prazer conversar com ele aqui. Se tem uma coisa dessas eleições de legal que eu trouxe, foram essas amizades, o Túlio, Gorodite, Sandro Rio, Vivi Mariano e outros grandes amigos lá, Renato Cross, Bruno Flamengo, governador Valadares e outros tuiteiros que a gente vê lá, a gente segue, o Tosa, que faz um trabalho legal lá no Twitter, sempre querendo ajudar os torcedores do Flamengo. Tem a Marcelinha RJ também, que tem uns comentários legais. Eu acompanho, isso que eu falo, Nação Rubro-Negra, você que acompanha esse blog, acompanhe outros blogs, porque realmente esses caras têm muita coisa legal para falar para vocês. Assim, eu, às vezes, no jornal não tenho espaço do que eu gostaria de falar do Flamengo, eu não tenho esse espaço para bater esse papo de Flamengo. Assim, eu amo demais esse meu Flamengo, isso é a razão de muitas alegrias na minha vida. Minha mulher esse ano me deixou de passar de Réveillon de Flamengo. Ela me deu uma camisa ali, ela falou, não passa não, sei que eu falei, quer saber, para discutir eu não vou. Mas já cansei de passar Réveillon de Flamengo. Inclusive, apesar desse recado ser para a Nação Rubro-Negra, eu tenho que aproveitar para mandar beijo para minha família, que meu pai, o grande motivo de eu ser Flamengo, nós vamos voltar aí ao Maracanã frequentemente, vamos ver o Flamengo ser campeão brasileiro em breve. E vamos ver com a minha filha também, quando ela já estiver entendendo tudo, nós vamos ver nós três juntos, o Flamengo campeão brasileiro junto. E vou levar minha mulher, que é Vasco, eu sei que ela não vai virar Flamengo, eu nem quero que ela vire, porque um pouquinho de rivalidade é bom. E vou levar minha mãe também, minha mãe não fica com ciúme, mas é porque você não é ligado em futebol. Você é Flamengo, todo mundo sabe. Entendeu? Naquele Flamengo Atlético Paranaense em 2008 a gente viu o que nego fala que a nação rubro-negra é mal educada. Pô, meu irmão, aquele jogo estava entupido. O que os negões fizeram pra minha mãe ver o jogo, meu irmão. Juntou uns 4 negão assim, dobrado, meu irmão. Cada negão forte. A minha mãe tem 1,52 m. Os caras falaram, aí, deixa a música da nação ver o jogo. Aí, os caras armaram um jeito pra minha mãe ver o jogo. E a minha mãe não tava nem aí pro jogo. Minha mãe queria ver a torcida, porque a minha mãe ama a nação rubro-negra. Então, assim, mãe, eu te amo muito também. Pai, te amo demais. Miguxa, que eu chamo minha mulher, te amo demais também, apesar de você ser vascaína, você é a mulher da minha vida, e a Alicinha também. Espero que vocês tenham orgulho desse vídeo, que é lotado de paixão pelo Flamengo e de amor pelo Flamengo, mas de amor por vocês também, minha família rubro-negra, exceto minha mulher, mas que é a minha grande paixão. Já tá no DNA. Saudações rubro-negras,
seremos campeões em 2013, apesar dessa política de austeridade, mas seremos campeões. Ainda arrisco dizer que a gente vai ser campeão brasileiro sim, porque eu sempre acredito no Hepta. Eu fiquei 17 anos acreditando no Hexa e vamos ser Hepta esse ano ainda. É muito bom ser Flamengo, eu amo meu Flamengo e que a nação rubro-negra continue crescendo por mais para sempre, que a gente continue, nós que temos 50 milhões de torcedores, porque falam que tem 40, se o Corinthians tem 30, nós temos 60. Então eu vou com o meu cálculo, a gente tem 50 então. Valeu, nação. Saudações rubro-negras, um abração. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu vencer.